Vamos continuar então, irmãos, as nossas exposições do breve catecismo, nossas exposições dentro dos 10 mandamentos, conforme o breve catecismo nos apresenta. E agora quem abriu a sua Bíblia, pode abrir primeiro em Isaías 58, que a pergunta número 61 do breve catecismo diz o seguinte: o que proíbe o quarto mandamento? E a resposta dos teólogos de Westminster foi: a omissão ou a negligência no cumprimento dos deveres exigidos e a profanação deste dia por meio de ociosidade, ou por fazer aquilo que é em si mesmo pecaminoso, ou por desnecessários pensamentos, palavras ou obras acerca de nossos negócios e recreações temporais. Isaías 58, verso 13. Diz o seguinte: se desviares o pé de profanar o Shabá e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao Shabá deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. E por fim a pergunta 62, que diz: quais são as razões anexas ao quarto mandamento? São elas a permissão que Deus nos concede para fazer uso dos 6 dias da semana para os nossos interesses temporais, o fato de Ele reclamar para si a propriedade especial do 7º dia, e o seu próprio exemplo, além de a bênção que Ele conferiu ao dia de descanso. E aí nós vamos ler então Êxodo, capítulo 20, o quarto mandamento, que inicia no verso 8. Lembra-te do dia de Shabá para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é Shabá do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de Shabá e o santificou. Vamos orar mais uma vez, curva sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Nos auxilia, Senhor, no entendimento mais profundo daquelas coisas que Tu santificou, que Tu separou para Ti. Senhor, tem misericórdia de nós e nos dá a capacidade de irmos além do nosso orgulho e egoísmo, entendermos que Tu entende melhor do que qualquer um de nós a nossa constituição, a nossa construção, a nossa vida, e por isso determinasse um dia para que nós cessássemos as nossas obras comuns e um dia para que nós nos deleitássemos em Ti. Grava, Senhor, essas palavras em nossos corações e que isso mude de fato o nosso proceder. Tem misericórdia de mim, Senhor, para que eu não fique aquém nem vá além da Tua santa palavra, que nós não cometamos nenhum excesso, mas também que não sejamos tímidos a respeito desse glorioso dia, e que possamos com entendimento compreender, Senhor, o princípio que Tu nos ensina nesta lei. Pedimos essas coisas para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Queridos irmãos, hoje é um dia especial, entre todas as coisas. A exposição de hoje é a de número 50 no breve catecismo. É a 50ª exposição. Eu nunca expus por tanto tempo algo, e eu acredito que os irmãos também não passaram por essa experiência, né? 50ª exposição do breve catecismo. E é a terceira exposição que nós fazemos, e a última, a respeito do quarto mandamento, que dentre os mandamentos, no breve catecismo,
foi aquele que foi destinado o maior número de perguntas, que foram 6 perguntas. Mandamento esse que nós desprezamos, mas os teólogos de Westminster não desprezaram. Mandamento que nós muitas vezes desprezamos, mas esquecemos que está ali ao lado de não matarás e não adulterarás. E muitas vezes nós nos escandalizamos demais com adultério e com assassinato, mas relativizamos aquele dia que Deus santificou, que Deus abençoou e que Deus fez para nós. Nós já vimos os motivos de eu utilizar, ao invés de ler sábado, utilizar o termo Shabá ou descanso. E vou repetir mais uma vez, porque Shabá significa descanso, e o termo significa então interromper, descansar, significa a interrupção do trabalho e da rotina, do seu estudo, do seu trabalho, do seu lazer, daqueles afazeres que você faz ordinariamente, que você faz comumente, que você tem 6 dias para fazer. É o descanso dessas atividades. E não somente um descanso de pernas para o ar, mas uma interrupção para descansarmos no Senhor. Por isso eu utilizo isso, eu faço essa dissociação, porque como eu também expliquei, a nossa mentalidade, e nós fomos ensinados, como eu sempre digo, no sistema paulo-freireano, por isso nós fomos mal ensinados, por isso que os irmãos ouvem meus erros de concordância, e às vezes aquilo desafina e dói. Então nós não conseguimos, muitas vezes, olhar para um termo e identificar no símbolo o significado. Nós fazemos uma compreensão por analogia. Então, sábado, 7º dia, entendi, está tranquilo. Eu usei o exemplo igual globalismo, globalização é semelhante, mesma coisa, e não é. Então, o significado bíblico desse 7º dia, na lei, no termo Shabá, é muito mais que 7º dia, mas é o dia de descanso. Por isso eu uso isso, para nós não confundirmos as nossas cabecinhas. Vimos ainda que o dia do Senhor, ele foi instituído por Deus. Os mandamentos iniciam no verso 1 de Êxodo 20, então falou Deus todas estas palavras. E no prefácio continua, eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ele tem direito de exigir o que ele quiser, e foi ele que instituiu, não foi o homem, não foi a igreja, não foi alguém da patrística, não foi o próprio Moisés, mas o próprio Deus instituiu, e instituiu inclusive a mudança, como nós vimos na semana passada, do 7º para o 1º dia, onde nós lembrávamos primeiramente da criação. E hoje não só lembramos da criação, como lembramos também da ressurreição do nosso Senhor. Foi o dia do Senhor, conforme Apocalipse 1:10. O dia que o nosso Senhor ressuscitou, o dia que Ele apareceu em diversas oportunidades, sempre nesse dia. O dia que a igreja primitiva se reunia, o dia que o Pentecostes se cumpriu. Por fim, nós vimos as formas pelas quais nós devemos santificar o dia do Senhor e como nós devemos nos preparar e desfrutar isso. Se por acaso despertar curiosidade, tem no canal da igreja no YouTube. Hoje nós veremos as razões anexas a esse mandamento, aquilo pela qual Deus reivindica a obediência dos seus filhos, e veremos um pouco mais, porque a gente já viu algumas coisas a respeito disso, aquilo que é proibido pelo mandamento. E vamos iniciar por aqui. Por aquilo que é proibido, e que Deus nos ajude, e que Deus tenha misericórdia de nós. E antes de mais nada, eu creio que nessas exposições que nós estamos fazendo dos 10 mandamentos, assim como eu acredito que vocês têm adquirido um entendimento muito mais profundo de quão trágica é a nossa situação, de quão relaxado nós somos. Porque nós, sim, a lei é impossível de cumprir, a lei é muito santa, a lei expressa a santidade de Deus, pela lei ninguém é salvo, a lei veio para colocar todos em condenação, para Deus usar de misericórdia com quem Ele quiser. Estabelecido isso. Mas muitas vezes nós esquecemos dessa exigência da lei
e de confrontar de verdade a nossa vida com a lei. E eu acredito que os irmãos, assim como eu, têm tido esse entendimento de quão terrível é a nossa situação. Nós sabíamos que quebrávamos a lei, mas nós não imaginávamos que nós a quebrávamos com tanto gosto, de tantas maneiras, de formas inclusive que nós achávamos que eram formas santas. Como por exemplo, essa semana me perguntaram a respeito da oração, fazer imagem. Eu falei, as imagens físicas e as imagens mentais. Mas pastor, quando eu oro, eu imagino Deus de tal maneira, isso é errado? Deus é Espírito, não tem imagem, não sabemos como Ele é. Eu projeto uma imagem assim. Pois é, você limitou o Deus infinito numa imagem infinita na sua mente. Você deve lembrar dos atributos de Deus e saber que esse Deus é um Deus pessoal, mas não dá para imaginar uma forma para Ele. Portanto, antes de mais nada, sendo hoje ainda dia de ceia, que nós temos que revisar essa questão da ceia. Lembrar que Shabbat é um dia santo, o dia de descanso é um dia santo, e é estranho nós negarmos a ceia, a Eucaristia, no dia santo. Mas é o momento ideal para nós lembrarmos o porquê que Deus diz o seguinte: lembra-te do dia de descanso. Lembramos da criação, como eu já falei, lembramos da ressurreição, hoje principalmente, hoje que eu digo na nossa dispensação, na nossa época, lembramos da ressurreição, porque se não fosse pela graça maravilhosa, gloriosa do Senhor nosso Deus, de Jesus, se não fosse pela graça, pela nossa quebra constante da lei, eu arrisco dizer que o inferno ainda seria pouco para nós. Não que eu estou menosprezando a ira de Deus sendo derramada sem mistura com graça, só a ira. Mas nós temos que entender que a lei é exatamente isso. A santidade de Deus nos humilha. E quando nós olhamos para a lei, nós exaltamos a Cristo, que nos salvou, pagando o preço da nossa quebra da lei e cumprindo ela em nosso lugar. Ele nos salvou da maldição da lei. Então nós temos que sempre, quando olhamos para a lei, lembrarmos de Cristo, lembrarmos da cruz, senão nós nos desesperamos. Mas então, como eu falei, vamos começar com as coisas que esse mandamento proíbe. E como todos os mandamentos proibitivos, e esse que é um mandamento memorativo, ele aponta para dois tipos de pecado: o pecado de omissão e o pecado de comissão. Portanto, o mandamento proíbe a omissão, o deixar de fazer alguma coisa que é exigido implicitamente, e a comissão, fazer aquelas coisas que não deveriam ser feitas. Os pecados de omissão, eles compreendem a negligência das obrigações impostas pelo Senhor no seu dia, o deixar de fazer essas coisas. E a primeira negligência que nós podemos listar diz respeito ao culto público e ao culto particular. Lembra que eu falei para os irmãos que muitos lugares, muitas igrejas que se dizem evangélicas, o conceito de culto que é ensinado é o mesmo conceito da missa católica apostólica romana, que ela é um meio salvífico, que você indo lá, você recebe salvação, porque você participa do sacrifício de Cristo, e se você não ir, você está deixando a sua salvação de lado. Eu falei para os irmãos de um pastor que sempre dizia que gostaria de que Cristo voltasse num dia frio e de chuva, para ver quem ia ser salvo, que eu já falei para os irmãos a bobiça que isso é, a blasfêmia que isso é, porque ele está desejando que alguns irmãos da igreja não sejam salvos. Essa é a alegria dele. E de outra maneira, crer que o simples fato de não estar num culto envolveria a perda da salvação, algo que não pode ser perdido nem por outros pecados, é ridículo. Mas na nossa comunidade mesmo nós vivemos isso quando nós fomos caminhando nas doutrinas da graça, uma certa relativização a respeito do dia do Senhor. Você não perde a salvação por não ir ao culto, mas o não ir ao culto é pecado. Ponto.
Negligência com o culto. O culto público, congregacional, ele não é optativo. Você não recebeu o dia do Senhor para você acordar de manhã e pensar: olha, está um dia tão bonito, o Senhor há de entender que eu trabalhei a semana toda, hoje eu vou para a praia, hoje eu vou fazer tal atividade, se der tempo, quando eu voltar, eu vou no culto. Eu tenho uma festinha para organizar, eu tenho alguma coisa para fazer, eu tenho alguns afazeres para terminar, se der tempo eu vou no culto, senão eu escuto alguma pregação na internet, eu faço alguma coisa assim, eu dou uma lidinha na Bíblia, e estou legal com Deus, bacana. Não foi nos dado uma opção. O culto público congregacional, ele é obrigatório. Eu queria ler um negocinho para vocês, bem rápido. Um livretinho chamado Adoração, Prioridade, Princípios e Prática, do bispo J.C. Ryle, falecido em 1900. Olha o que ele diz. Na adoração pública completa, o domingo, o dia de descanso, deve ser sempre honrado. Esse dia bendito foi designado para cumprir este propósito, entre outros, dar aos homens a oportunidade de se reunirem para cultuar a Deus. Um dia de descanso foi dado ao homem, até mesmo no paraíso. A observância desse dia foi incluída nos 10 mandamentos. A adoração a Deus nesse dia foi cumprida pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Congregar em pelo menos um dia da semana era uma prática dos cristãos primitivos. Eles se reuniam no primeiro dia da semana e não no sétimo. Reunir na casa de Deus, eu não gosto desse termo sábado cristão, então vamos ler como no dia de descanso, tem sido o costume de todos os cristãos professos por quase 2 milênios. Os melhores e mais santos cristãos piedosos têm incutido nos outros, com bastante ênfase, o valor da adoração no domingo e dado testemunho quanto ao proveito dessa adoração. Afirmar que todo dia deve ser um domingo para o cristão e que um dia não deve ser mais santo do que o outro parece bastante espiritual, mas os fatos são mais poderosos que a teoria. Claro que nós não fazemos uma certa diferenciação entre dias e dias, mas o nosso Senhor determinou um dia para descanso e para culto. Santificar o Shabá. O que é santificar? A gente falou semana passada, santificar é separar. Ser santo é ser separado. E a separação do Shabá é separá-lo para um fim específico. E qual é o fim específico que o nosso Deus determinou para o Shabá? Descanso e culto. Descanso e culto. Mas veja, não basta somente ir ao culto, somente ir ao culto para se livrar do compromisso. E o nosso culto, como é de manhã, facilita. Não, eu vou de manhã cedo e eu gosto de ir de manhã cedo, porque eu tenho o resto do dia livre. É bem bacana. Esse tipo de ideia é a quebra não só do Shabá, mas de todos os outros mandamentos, junto, atacado, a granel. Não basta somente ir no culto. Não basta ter uma ideia de, não, é o dia do Senhor, então eu sou obrigado a ficar na igreja o dia todo, ou ficar com a minha cara na Bíblia o dia todo, ou ficar de joelho o dia todo, e ter isso como um fardo. Nós lemos um dia de deleite, um dia de descanso, um dia de glória, um ensaio. É um dia de alegria, é uma prévia daquilo que nós ansiamos, o descanso eterno dos santos, quando nós estivermos frente a frente com o Filho de Deus, quando nós virmos como Ele é e vamos ser transformados à sua imagem, como diz 1 João capítulo 3, verso 2, um dia de deleite. Quem aqui crê que é salvo? Pelo menos uma mão levantou. Amém? Quem aqui quer estar eternamente com Deus? Quem imagina ou quer ou deseja estar eternamente com Deus? Que é a função básica, né? Paulo nos diz que se nós temos esperança em Cristo Jesus somente para essa vida, somos os mais miseráveis que existem. Então, quem aqui quer ter uma vida eterna com Deus? Pode fazer só pequenininho assim, tudo bem. Eu não vou virar um neopentecostal e mandar olhar para o irmão lado. Mas,
diante de você entender que é salvo, crer que é salvo e crer que quer passar eternamente com Deus, não pode ficar um dia. Você diz a sua confissão de fé: eu anseio pela hora que eu estiver na glória com o Senhor, vai ser glorioso, vai ser bonito diante de Deus, e que maravilhoso, e eu anseio essa eternidade, mas um dia na presença de Deus é pesado. Você consegue compreender como isso desafina? Como isso é ilógico? Como isso anula a confissão de fé? Ou será que vocês tratam a Deus como a morte? Não, a morte é certa, mas olha, deixa ela lá, eu aqui, um dia eu vou morrer, que isso demore bastante, e você trata o nosso Senhor dessa maneira. Não, tudo bem, eu vou estar eternamente com o nosso Deus, mas olha, mais pra frente, eu tenho muita coisa para fazer, inclusive domingo agora começou o Campeonato Brasileiro, eu tenho um torneiozinho lá de bote, eu tenho uns projetos para fazer, eu tenho umas músicas para tocar. Algo para o futuro, algo que seja meio inevitável. Pois é, nós temos que ir para a glória, né? Mas que demore, vai ser bom, vai ser legal, deleitoso, né? Lá eu vou estar revestido de incorruptibilidade, e enquanto eu sou corrupto, poxa, é difícil. Deus tenha misericórdia de nós. Se você não pode parar com seus lazeres, se você não pode parar com seus afazeres, com os seus passatempos e com o seu trabalho para se deleitar no Senhor um dia por semana, o que é que vocês querem com Deus? O que é que vocês querem com a eternidade? Responda para você mesmo: o que é que você quer fazer em novos céus e nova terra? Um dia eterno, que é o dia eterno, um dia eternamente chato. Eu confesso até que eu tinha era colocado uma imagem meio tocando arpinha, nuvem, coisa. Então, eternamente isso. Não vai ser eternamente isso. Nós vamos entrar no descanso eterno. Nosso Deus descansou, Ele parou de trabalhar, parou a sua obra de criação e continua trabalhando na sua providência, na salvação, na aplicação de tudo aquilo que Ele determinou. Da mesma forma, na hora que nós entrarmos no descanso eterno, nós vamos ter milhares de coisas para fazer. Só contemplar a face daqueles loucos que cantam hoje, eu quero te ver, e não imaginam que não dá para ver hoje. Contemplar face a face. Entender a profundidade da graça que atingiu miseráveis como nós. Entender que de fato nós merecíamos o círculo mais profundo do inferno, lembrando de Dante, mas que mesmo assim Ele nos tirou do meio do lixo, do meio do fogo, e nos fez filhos, imerecidamente. Poder contemplar isso, poder entender aquelas coisas que hoje nós não podemos entender. O descanso, ele foi ordenado por Deus para nós. Entendo, olha a dificuldade, olha como nós somos pecaminosos. É algo feito para o nosso deleite, para o nosso bem. Não é a exigência de você andar 3 quilômetros, pegar um cordeiro e cortar o pescoço dele e fazer alguma coisa complicada. É um dia para descansar e se deleitar no cordeiro que foi morto em nosso lugar. E nós temos dificuldade. E nós encontramos uma resistência para isso. Além do necessário descanso físico, além do culto ao Senhor dos dias, é uma prévia do perpétuo descanso dos nossos trabalhos, é uma prévia do perpétuo descanso das nossas preocupações e das nossas dores. O dia do Senhor é um dia para você deixar as preocupações para lá. Cristo Jesus disse: basta o dia o seu próprio mal. Você não vai resolver o problema de segunda, de terça, de quinta, do outro mês no domingo. Domingo você para. Domingo você olha para o que já ocorreu. Domingo você olha para a promessa de Deus para nós, não somente para mim, mas para nós. E aí você descansa no Senhor.
Ele me sustentou até aqui, Ele tem feito maravilhas por mim, Ele tem feito muito mais do que eu podia imaginar. Ele fez coisas que eu não merecia de maneira alguma, e prometeu que vai levar a termo, que aquele que começou a boa obra vai finalizar. Prometeu que aquele que foi chamado, que foi justificado, que está sendo santificado, vai ser glorificado. Não importa o que aconteça, descansa, recobre a energia, para ir na segunda-feira de mente tranquila, confiando no Deus que você se deleitou. Você vai trabalhar para a honra e glória do Senhor. Mas entenda, você pode vir para a igreja e quebrar o quarto mandamento. Você pode vir demonstrando tédio. Você pode vir demonstrando para si mesmo. Não precisa ser para mim, não precisa ser para os irmãos. Deus não nos julga pelo que nós vemos, Ele nos julga pelo nosso coração, demonstrando para Deus que você não queria vir. Pode estar todo domingo na igreja, e pode estar todo domingo quebrando o mandamento. Você pode estar realizando as coisas de forma descuidada. Você pode estar orando, cantando, trabalhando, ajudando os outros de uma forma descuidada, de uma forma superficial, de uma forma fingida, sem reverência alguma de culto, sem reverência alguma pela leitura da palavra, sem reverência alguma pelos hinos que são cantados. Você pode estar vindo constantemente na igreja, mas você pode estar vindo como se aqui fosse um balcão de negócios, onde você faz alguma coisa para Deus, porque Ele precisa de algo de você, e aí Ele vai te dar algo em troca, tratando Deus como um garçom. Joga 10% de comissão e me abençoa aí. Se eu for fiel, estar todo domingo, eu sei que Ele vai me abençoar. Você está quebrando, não precisa nem vir. Você pode vir também motivado por medo de ir ao inferno. Isso não é adoração, isso não é culto. O amor perfeito lança fora todo medo, nos diz João. Se você vem por medo de ir para o inferno, por medo de receber castigo, e não pelo amor e por adoração, aquele que recebeu o castigo por ti, é vazio. A segunda negligência diz respeito às tarefas de amor e de misericórdia. Nós não podemos virar as costas para as necessidades dos irmãos, inclusive no dia de descanso. Os irmãos lembram que Jesus censurou quem o censurava por curar no Shabat. Os religiosos diziam, mas tem 6 dias para curar. Por que hoje? Porque o dia do descanso é um dia de piedade, é um dia de misericórdia. Vocês lembram em Lucas, quando vem o homem da mão ressequida, e os caras põem Jesus à prova, é lícito curar? E Jesus, daquele jeitão, se o animal de vocês, seus animais, cai num buraco, você não vai lá e tira? Se você vai fazer o bem para um animal, quanto mais para um filho? Nós podemos ler Mateus 25. Deixa eu ler, se você quiser procurar, está lá no verso 31 em diante. Entenda isso. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então ele se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos? Com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. O dia do descanso é um dia de trabalho de piedade, é um dia de trabalho de misericórdia também. É um dia de visitar, é um dia de aliviar o sofrimento, é um dia de ajudar.
É um dia de fazer o bem. Eu não preciso ler a continuação, os irmãos lembram muito bem dos malditos que foram apartados, que é aqueles que não foram visitar, que não foram vestir, que não foram alimentar, que não foram matar a sede. Segundo lugar, os pecados de comissão, eles compreendem o fazer o que não se deve fazer no dia do Senhor. Omissão é deixar de fazer. Agora, o de comissão é fazer o que não deve ser feito. E primeiro nós podemos ver pecar pela ociosidade. Deus condena o ócio. Deus não entrou no ócio no seu descanso. Quem crê nisso é a teoria do joalheiro, né? Deus criou o mundo como um relógio, deixou trabalhar e não se mete. Mas nosso Deus intervém. Nosso Deus continua ativo. Seu braço não descansou. Ele não suporta o ócio. Entenda o seguinte: não é pecado você no dia do descanso acordar mais tarde se o seu culto for à noite. Não é pecado você, como nós nos reunimos de manhã, almoçou, tirar um cochilo, descansar um pouco. Não é pecado, tem pessoas que vêm com excesso de coisas, com excesso de disque, com excesso de regras, e Cristo corrigiu essas regras quando esteve aqui, justamente a respeito do Shabat. O pecado é você ficar o dia inteiro na cama, o dia inteiro de perna para o ar, o dia inteiro, como diria um bom paranaense, de varde. Picando fumo, né? E esse ficar o dia inteiro na cama ou de varde pode ser tanto deitado numa rede quanto passeando. Entenda, o dia foi estabelecido pelo Senhor, é o dia do Senhor, o dia não é seu. Não é você que diz o que vai fazer nesse dia, é o Senhor que diz. Afinal, talvez o Criador diga para a criatura o que deve ser feito. Alguns ainda acham que a criatura pode dizer para o Criador, mas eu acho um caminho meio largo que acaba no abismo essa ideia. Eu prefiro ainda o caminho estreito. Eu prefiro ainda a porta, não uma das, mas a única porta. O dia é do Senhor e não nosso. Outro pecado de comissão, além da ociosidade, e pode parecer meio óbvio, mas é terrível. Outra coisa proibida no dia do Senhor: pecar. Mas veja bem, não, Alberto, agora pecar não pode, né? Nunca pode, né? Pecar, não, pecar não pode. O pecado ele não é admissível em nenhum dia. Isso é fato. Pecado é pecado. Mas notem, o Senhor estabeleceu um dia santo, feito para ser separado, para descansar nele. E aí você profana esse dia santo pecando com a quebra do mandamento. É um pecado duplamente condenável. Sabe aquela brincadeirinha que eles fazem assim, dito popular, e talvez seja falar o nome de Deus em vão, tem que ser raciocinar a respeito disso, mas eu fiz uma batida na taça da Santa Ceia, eu joguei pedra na cruz, essas coisas assim, ou mexer com um profano, e nós encontramos isso na Bíblia, no livro de Daniel, quando o templo foi saqueado, e o rei ímpio que havia saqueado, disse: traz os elementos, lá traz as bandejas e as taças que eram do templo do Senhor, e vamos fazer festa com aquilo. E aí veio a sua condenação. O dia que é para ser santo. Eu acredito que o pecado, lembra do tempo da escola, a prova que tinha peso 2? O pecado tem peso 2 nesse dia. Esse é o dia que o pecado tem peso 2. Que Deus tenha misericórdia de nós. É um dia que o pecado é duplamente condenável. É uma profanação extremamente grave. É zombar de Deus no dia que Ele santificou. E de Deus não se zomba. Mas já que eu falei da ociosidade, falei do pecado, há uma terceira forma de comissão: pecar com aquilo que não é pecado, que não é pecado nos outros dias. Veja, trabalho, estudo, recreações, isso não é pecado, de maneira alguma. Nós temos os 6 dias para fazer, Deus nos ordena que nós façamos todas as coisas para a glória de Deus, mas usar o dia do Senhor conforme o nosso arbítrio lembra que nós lemos em Isaías 58? Te deleitares em mim, não fazer o que tu quiseres, não é usar para os teus afazeres,
não é usar para aquilo que tu acha que deve ser feito, mas santificá-lo para mim. Trabalho, notem bem, vamos dar uma olhadinha para o povo judeu, apesar deles estarem num erro gravíssimo, que estão esperando o Messias ainda, e não terem reconhecido o Messias, mas o judeu geralmente é próspero. E ele é próspero por trabalhar os 7 dias? Não. Também não é consequência dele guardar esse dia. Mas entendam, não é você trabalhar 7 dias que vai te dar prosperidade. Ele descansa. E para mesmo. Na minha empresa a gente liga às vezes para... E como tem feriado judaico, você liga para as empresas de tecelagem de São Paulo, a maioria com judeus, aí ninguém atende. Aí quando você fala depois, não, era preparação para o Shabbat, era tal coisa, era tal... Não, ninguém faz. Não, vamos parar a semana inteira. Por que alguém consegue parar uma empresa a semana inteira e continuar próspero, e a gente acha que não pode parar um dia que vai atrapalhar os nossos negócios? Primeiro, porque a gente pecou nos outros 6 dias. Porque os outros 6 dias nós não usamos para a glória de Deus e não fizemos aquilo que era para fazer, que cabia nesses dias. Aí sobra alguma coisa para aquele dia extra, que não era para usar. Eu publiquei na minha página do Facebook e publiquei na página da igreja um exemplo semana retrasada a respeito da loja Cleary, Centro de Literatura Reformada. Eu achei maravilhoso. Você vai lá na loja deles, é uma loja online, não tem tecnicamente ninguém trabalhando. E aí você vai e faz um pedido de compra. A loja está disponível, você pode até olhar. Aí você faz um pedido de compra. E aí aparece uma mensagem assim: desculpe, mas essa loja, ela pertence à tradição reformada, e como segue as suas confissões, ela não está apta a fornecer venda no dia do Senhor. Eles não vendem. Eles estão preocupados em perder cliente por causa disso? Muito pelo contrário, quando alguns irmãos descobriram isso, ficaram mais alucinados. Essa é uma loja que eu quero comprar. Eles pararam. Há um restaurante aqui em Blumenau, talvez o melhor por quilo, e eu não vou fazer marketing deles. E eles têm um movimento muito grande durante a semana. E um dia eu perguntei, o dono é católico, e um dia eu perguntei para ele, eu cheguei e disse: olha, quando é que vocês vão abrir no domingo? Aí ele olhou para mim assim com um sorriso e disse: nunca. Mas tem algum plano, alguma coisa? Ele manteve o sorriso no seu vozeirão e disse: nunca. Ele perde clientes por isso. Ele está preocupado que as pessoas no domingo vão comer em algum outro lugar e aí vão gostar mais. Ele se mantém e cada vez prospera mais. Entendam, não há uma relação direta de ele está prosperando porque guardou o domingo. Não façam isso, não é plano de negócio. Mas entendam que dá para fazer e que o trabalho pode ser largado nesse dia. Posso usar o meu exemplo. Eu e minha esposa trabalhamos vários domingos na nossa empresa. E conseguimos o quê? Um cansaço extenuante. Nós não aguentávamos mais, nós não suportávamos mais, nós estávamos com raiva da empresa, dos clientes, das coisas que nós fazíamos, um do outro, de tudo. E a recompensa financeira? Não veio. Não veio. Durante a semana você vai cansado, aí você continua produzindo menos e vira uma bola de neve. Terrível. Estudo. O excesso de estudo pode ser prejudicial, entenda. Eu tenho uma prova importante na segunda. Sim, e você teve segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado para estudar para ela. E não vai ser com essas horas aqui que você vai conseguir algo a mais. Mas eu tenho... Poxa, estou fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo, que bom. Nunca deu passo maior com as pernas. Se você não tem tempo, não utilize esse dia com desculpa que você está fazendo 2, 3, 4, você pode estar fazendo 5 faculdades. Pare esse dia, descanse esse dia. Lazer, o esporte tem sido um grande vilão. Domingo é o dia do esporte, dos jogos. O esporte tem sido um grande vilão. Entenda, eu não sou um radical
dizer xiita é um erro, tá? Porque os radicais islâmicos são sunitas. Eu não sou um radical que, não, neopuritânico, veja bem, se você ligar o seu aparelho de TV no domingo e ver um jogo de futebol, maldito és, né? Mesmo porque essas pessoas começam assim e depois não estão mais nem indo na igreja. O fato é esse. Porque não resistem, ninguém aguenta. Os fariseus, talvez um povo que aguentou, mas os novos fariseus não aguentam isso. Agora, você passar, como eu tenho alguns amigos que passam das 8 da manhã às 8 da noite, vendo tudo que é jogo, vendo até campeonato de palitinho, e aí chega às 8 da noite e começam a ver as análises. Não, porque veja bem, o palito tal, ele estava acondicionado, e aí o vento, puxa, o cara se alimentando daquilo. É pecado, óbvio que é pecado. O domingo é terrível. Assim como o entretenimento, é o dia que tem os programas maiores, melhores, mais bacaninhas, mais preparadinhos. Por que isso? Por que no domingo o jornal é mais grosso? Simplesmente porque eu tenho mais tempo para ver e eles sabem disso. Se você crê que o mundo jaz no maligno, será que todas as coisas não estão tentando cooperar para que você anule o seu dia de descanso? Jornais, especiais, shows, jogos. Deixa eu contar uma história dos puritanos para vocês. Os puritanos faziam uma guarda do dia do Senhor bem firme, bem fiel. E aí haviam pessoas no poder, reis, que não compactuavam da fé reformada, que eram católicos. E eles instituíram o chamado livro dos esportes. Entendam, esportes, jogos, não simplesmente, não era futebol, vôlei, handebol, mas sim o livro dos esportes. E esse livro dos esportes, ele era entregado e era cobrado obrigatoriamente que se fosse feito essas práticas. Então, haviam jogos ao ar livre para ser feito, brincadeiras para ser feito com as crianças. Olha que legal, olha tudo que nós estamos vendo. Não, é para inclusão, para nossas crianças, porque tem um menininho lá que o Paulinho, mas acha que é Mariazinha, a gente quer incluir. Vejam que ideias têm consequências. Não, os pais vão brincar com os filhos, e tem brincadeiras, tem esportes, e isso, desculpa deles, nesses manuais, isso é saudável, é bom, você tem que praticar algum exercício ao ar livre. Você não ouve isso hoje ainda? Então esses livros dos esportes davam lutas tremendas. Por quê? Porque os puritanos não queriam obedecer isso. Eles queriam sair dos seus cultos, almoçar, descansar, como dizia Lutero, como o C.S. Lewis declarando dos puritanos. Eles queriam tomar a sua bebida, queriam comer a sua comida, queriam ter relações sexuais com as suas mulheres, ensinar os catecismos para os seus filhos, ler a sua Bíblia, descansar. É isso que eles queriam fazer. Mas o governo, que sabe tudo o que é melhor para nós, naquela época já queria que eles fossem praticar jogos e brincadeiras ao ar livre. Então nós temos que pensar. Veja, não estou falando do excesso, não estou falando para você virar um robô, mas pensa bem, o princípio, o quanto você tem gasto do seu dia de domingo para o Senhor e para o teu descanso. Você vai, joga vôlei de manhã, handebol à tarde, futebol à noite, chega segunda-feira, você não rende no seu trabalho. E aí você vai glorificar a Deus em tudo que você vai fazer. De que maneira? Você não só quebrou o dia de descanso, mas você vai quebrando durante a semana. Conversas. Se vocês não leram ainda, leiam o Peregrino. O Peregrino talvez seja um guia de conversação para o Shabat. As conversas que o cristão travava com as pessoas eram maravilhosas. E veja bem, eu também não estou dizendo que você deve sentar ao redor da mesa e só falar a respeito do livro de Abacuque, coisa. Mas as conversas, abrir mão, já como eu falei, pecado é pecado todo dia, mas o dia do Senhor é pior. Abrir mão de fofoca, abrir mão de conversar a respeito de negócios, abrir mão de jogar a conversa fora, contar as mentiras, como diz, né? Eu tenho um tio meu que eu vou contar as mentiras, jogar a conversa fora, é tão bom. Isso fere o Shabat. Ter conversas agradáveis. Eu publiquei hoje, quem quiser ver no meu Facebook, um quadrinho do Horácio, que é do Maurício, lá a turma da Mônica. E eu até disse, olha que exemplo para um dia do Senhor. Ele está sentado em cima de uma montanha, e aí ele começa a vislumbrar a criação.
E ele olha, puxa, olha o mar, o rio vai crescendo, vai para o mar, as nuvens estão formando uma chuva, as montanhas e tal, e é bem bonitinho. Aí no final, no último quadrinho, o Horácio olha assim para cima e diz: parabéns, está tudo lindo. Um dia, lembra do primeiro Shabbat, na dispensação do Antigo Testamento? Se gloriar na criação. Nós temos ainda a expiação para nos gloriarmos. Temos bastante coisa para conversarmos, para meditarmos, para louvarmos, para nos dar energia durante a semana. Um boletim esportivo não vai te dar energia na terça-feira para o trabalho, quando você bater o carro, quando alguém estiver doente, quando alguém estiver morrendo. Mas você está fortalecido no Senhor, vai, com certeza. Existe uma frase do teólogo Leonard Van Horn que é muito instrutiva para nós. Guardar o dia do Senhor é importante porque Deus assim nos ordenou. É o óbvio, falando óbvio. É importante por quê? Porque Ele ordenou. Ponto. Ele é o Criador, mas Ele continua. E é importante porque é impossível ser santo sem guardar os seus mandamentos. Se Ele ordenou, é um mandamento. Se você quer ser santo e tem a lei, o mandamento, seja santo como eu sou santo. E se o nosso Senhor Jesus Cristo guardou? Em segundo lugar, brevemente, vamos ver as razões anexas, indo para o fim. Existem 4 razões anexas, e é mais do que qualquer outro mandamento. A primeira, Deus nos deu 6 dias. Graciosamente Ele permitiu que usássemos 6 dias para os nossos empreendimentos e afazeres. Isso é misericórdia, irmãos. A nossa semana tem 7 dias. E se Deus exigisse 4? Com a dificuldade que nós temos de ficar um dia na presença do Senhor, que deveria ser algo glorioso, Ele podia ter exigido 4. Ele poderia ter exigido 7 dias. Ele podia ter dito assim: vocês vão ter das 8 da manhã ao meio-dia para fazer alguma coisa para vocês e depois vocês param. Mas não, Ele nos deu 6 dias, onde é nos permitido trabalhar, estudar, ter lazer. Muitas empresas americanas administradas por cristãos, ao responder a pergunta: mas se eu trabalho de segunda a sábado, não sobra tempo para lazer, para cuidar dos filhos? Essas empresas têm aberto mão, viu, Paulo Freire? Tem aberto mão do sábado como trabalho também. O domingo é o Shabbat, o sábado os funcionários vão passear com os filhos, vão ter o lazer, vão jogar bola, vão ver TV, vão dormir o dia todo, vão fazer o que quiser. Incrivelmente é país de primeiro mundo, né? A gente trabalha, patina no mesmo lugar e esses caras prosperam. Isso é incrível. Deus poderia ter exigido mais, mas não exigiu. Segundo lugar, Deus reclama o Shabbat como sendo seu, mas Ele não pede isso para nós sem nos conceder nada, sem conceder benefícios para nós. Deus não exige algo sem que Ele já prometa algo em troca. Primeiro, Ele nos chama para o descanso físico, nós precisamos. Segundo, Ele nos chama para a comunhão santa com Ele e com os irmãos. Veja, é o Pai dizendo para você: para um dia das tuas atividades e fica comigo, senta comigo, leia a minha palavra, medita nas coisas que eu fiz por ti, ensaia, porque você vai ficar glória toda diante de mim. E nós somos ingratos. Quantos gostariam de ter esse privilégio? Quantas igrejas perseguidas que não podem guardar, escravos que ainda existem, e nós somos ingratos. E quantos é que vão chorar por desprezar esse privilégio quando estiverem sofrendo o dano da segunda morte? Não somente pela quebra desse mandamento, mas aí aquilo que hoje o Senhor nos chama a ter comunhão com Ele, eles vão ter eternamente o contrário, a separação eterna. O Shabbat é um preparo para a glória, para o descanso eterno. Em terceiro lugar, o Pai nos deu exemplo. O nosso Senhor Jesus Cristo nos deu exemplo guardando, mas dentro do mandamento, o próprio Pai usa a sua obra como exemplo, porque em 6 dias fez o Senhor teu Deus os céus e a terra, e o 7º dia Ele descansou. Ele criou o nosso corpo, Ele sabe do que o nosso corpo necessita, de pelo menos um dia em 7 de descanso. Quarto e último lugar, Deus abençoou e santificou esse dia. Deus separou para um fim específico e abençoou esse fim específico. Uma bênção de um dia de descanso e comunhão com Ele.
O desprezo a esse dia custou muito caro a Israel. Eu sei que a gente avançou no horário, mas eu tenho que ler isso. Os irmãos lembram que Israel foi para o cativeiro, depois de ir para o cativeiro, Neemias volta para restaurar, Esdras volta para restaurar algumas coisas. E aí, enquanto eles estão restaurando, Neemias começa a observar o comportamento do povo, e o povo volta a profanar o Shabá. E Neemias diz o seguinte: naqueles dias, vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, e traziam trigo que carregavam sobre jumentos, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas que eles traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos nesse dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes e toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá, e lhes disse: que mal é este que fazeis profanando o dia do descanso? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre essa cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o dia do Senhor. Fica a advertência. Lembrem que Cristo ele não mudou a lei, Cristo não anulou a lei, mas ele corrigiu os fariseus. E notem que ele corrigiu os fariseus a respeito de vários pontos da lei, inclusive assassinato e adultério, e ele corrigiu a respeito do sábado, do Shabá, do dia do descanso. E notem que a respeito de assassinato e adultério, o povo estava bem relaxado, estava bem sossegado. Não olha, se não for pego em flagrante, não é adultério, assassinato é só quando matar, eu posso guardar o meu ódio. E ele diz: não, a lei não está falando isso, a lei está falando que se você odiar, você é homicida. A respeito do dia do descanso, eles tinham regras e regras e regras e mais regras. Pareciam os neopuritânicos hoje. Não vamos usar energia elétrica. Você desliga a geladeira? Não desliga. A tua mãe está no hospital ligada à parede, vai desligar? Não vai desligar. Então para de ser hipócrita, né? E aí Jesus corrige. E ele corrige não anulando, mas dizendo: olha, o dia do Senhor se guarda assim, obedecendo a Deus, fazendo o bem. A igreja do nosso Senhor deveria ansiar por esse dia de descanso. E o triste fato é que nos nossos dias, salvo um grupo ou outro, ou alguma seita, o que se vê a respeito do dia do Senhor, o que se observa, é uma triste evidência de total desprezo. Nós mesmos aqui, até começarmos essa série, tínhamos total desprezo. O que se vê é desprezo, relativização, desculpas e desobediência em cima de desobediência. Eu reafirmo o que eu falei nas duas outras mensagens: nós não devemos nos perder em debates de detalhes, principalmente enquanto nós não compreendermos o princípio do dia do descanso. Se você começar a construir sua casa pelo telhado, ela não vai se sustentar. Você precisa das bases, o princípio do dia do descanso, que é olhar de modo diferente para os nossos domingos. Eles não são nossos, eles são do Senhor, para o nosso descanso. O dia do descanso foi feito para o homem, e não o homem para ele. É dia de descanso e dia de cultuar a Deus. É dia de interromper as atividades ordinárias e, em comunhão com Deus, nos prepararmos para o descanso eterno que nós aguardamos. E é um mandamento que está na lei, ao lado do não matar, ao lado de não adulterar. E nós não podemos nos escandalizar com o assassinato e com o adultério, e não nos escandalizarmos com a quebra do dia do Senhor pelos nossos irmãos, e principalmente pela nossa quebra. Vamos ficar em pé. Que o Senhor nos ajude. Às vezes é tão fácil de entender quando Jesus diz assim: até quando vos terei de aturar? Porque quando a gente repensa, quando a gente se olha no espelho, com um pouco de sinceridade, a gente vê: meu Deus, olha a carne de pescoço que a gente é, povo de dura cerviz. Ele manda descansar nele, a gente não consegue. Mas que Deus continue nos tendo em alto preço e tenha misericórdia de nós. Curva a sua cabeça.
Senhor Deus, nosso Pai, humildemente e comunitariamente, eu, em nome dos meus irmãos, em meu próprio nome, peço perdão pela nossa quebra constante do dia de descanso. Em nome de Cristo Jesus, pela graça e pela misericórdia, através dele, Senhor, muda as afeições dos nossos corações. Permita-nos, Senhor, entender a gravidade e a seriedade deste mandamento. E permita-nos, Senhor, que nós desfrutemos de um mandamento que é para o nosso bem, assim como todos os outros. Mas talvez o que seja mais fácil, e nós tornamos ele tão difícil por causa do nosso orgulho, por causa do nosso egoísmo. Tem misericórdia de nós, Senhor. Inclina os nossos corações à Tua lei. Que nós possamos, no dia que Tu separou, e Tu santificou, e Tu abençoou, nós possamos também santificar, recebendo essa bênção de Ti, de ter um descanso, de gozar da Tua presença, de gozar dos meios de graça que Tu nos estabeleceu, de gozar da comunhão contigo e com os irmãos nos cultos, de meditar na Tua santa palavra e nas Tuas obras. Ajuda-nos, Senhor. É o que nós te pedimos. Ajuda-nos.